Fala pessoal, chegamos a mais uma aula importante do nosso curso, a aula 4.3, e agora a gente vai olhar sobre a perspectiva aí do planejamento, do grupo de processos de planejamento, como que funcionam esses processos das mais variadas áreas de conhecimento aí do PMBOK, tá? Vamos lá, pessoal. Dentro do grupo de processos de planejamento, a gente tem a presença de todas as áreas de conhecimento. Todas as 10, da 4, que é a integração, a 13, que é stakeholders. Vou passar com vocês aqui cada um dos processos dentro de cada uma das áreas e tentar dar uma explicada sobre eles, tá? Vamos lá. 4. Integração 4.2 é um processo de número 2 dentro da área número 4, que é a integração, beleza? Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Isso é um documento, na verdade, muito amplo que explica como que vai se dar todo o trabalho no projeto. Eu sei que essa descrição parece vaga, mas eu separei um próximo slide logo depois desse para que você entenda em mais detalhes o que compõe um plano de gerenciamento do projeto. Mas digo e adianto a você, né, que ele é amplo, bastante holístico, cobre todas as outras 9 frentes do projeto, né, sem ser a integração, todas essas outras 9 aqui. Quando a gente entra na área de escopo, eu tenho um processo de planejamento ali, que é planejar o gerenciamento do escopo. E para todas as outras 9 áreas que a gente vai ver daqui para frente, esse processo ele existe, né, dentro do planejamento. Planejar o gerenciamento do. Então você vai ver, planejar o gerenciamento do cronograma, dos custos, da qualidade, dos recursos, das comunicações, riscos, aquisições e stakeholders. E isso sempre quer dizer a mesma coisa, né? Ele me mostra, ele tenta me dizer como que os outros processos que vão suceder, né? Esse primeiro, que é sempre o ponto 1 ali, que é planejar o gerenciamento de alguma coisa, vão se suceder. Como que eles vão acontecer? Como que vai se dar o meu trabalho naquela área de integração ali? Beleza? Vou deixar isso mais claro no próximo slide também. Logo em seguida, assim que eu planejo o gerenciamento do escopo, que é uma parte integrante do plano de gerenciamento do escopo ali do projeto ali em cima, que seria o 4.2, tá? A gente tem que, no plano de gerenciamento do projeto total, ele sofre a integração de todos os outros 9 planos de gerenciamento específicos. Então, ele vai compor o do escopo, o cronograma, assim por diante, beleza? Logo depois disso, eu coleto os requisitos do meu projeto. Entenda requisito como sendo uma condição para as entregas, uma condição de como eu devo fazer o meu trabalho, como eu devo apresentar o meu trabalho, tá? Um dos requisitos aqui, por exemplo, do meu celular é que ele tenha a câmera desse tipo, arredondada dessa forma, com o flash logo abaixo. Que ele tenha, por exemplo, reconhecimento por Face ID. Então, esse é um dos requisitos da construção desse produto. Então, no projeto de criação disso daqui, foi determinado esses requisitos, beleza? Foram determinados. Em seguida, eu faço uma definição mais formal de escopo e uma declaração também daquilo que não é escopo, né? É importante você dizer o que está dentro e o que também não está dentro. E eu crio a estrutura analítica de projeto, que vai me permitir, de uma maneira visual, entender todo o trabalho, todas as entregas a serem feitas no meu projeto. Beleza? Lembrando, conforme eu for falando aqui, se algo não ficar claro, exerça aquilo que eu já te pedi para fazer. Pesquisa sobre o que é, volta à aula, entende, vai no PMBOK, consulta cada um desses processos que eu estou conversando com você, para que você olhe as entradas, as saídas, as ferramentas e técnicas, leia algumas coisas que o PMBOK 6 coloca para você também, tá? Por favor, seja protagonista do seu aprendizado, não seja só passivo, beleza? Vamos lá. Sobre o esclarecimento desse projeto aí, desse plano de gerenciamento do projeto 4.2. O que é, então, esse determinado plano? Ele tem que conter algumas coisinhas. Planos de gerenciamento das outras 9 áreas, tá? Então, ele vai falar sobre escopo, cronograma, custo, recurso, riscos e tudo mais. Ele tem que ter as linhas de base, né? Aquilo que eu vou seguir, qual é o meu plano para o escopo, para o cronograma, para custos e para a medição do desempenho do projeto. Como é que eu vou medir o desempenho desse projeto ao longo do tempo? Descrição do ciclo de vida, ou seja, quais vão ser as fases do meu projeto. Aqui, por exemplo, eu poderia ter construído, sei lá, a parte da câmera primeiro. Poderia ter construído a parte da tela primeiro.
Entende? Então, tem várias fases dentro do meu projeto. Não confunda, tá, essas fases do ciclo de vida com os meus grupos de processo. São coisas diferentes. Uma coisa eu ia dizer, poxa, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. E outra coisa é eu falar fase de construção do hardware, fase de construção do software, fase de construção da tela, fase de aprimoramento do design, enfim. Tem um monte de possibilidades de fases desse meu projeto que compõem o meu ciclo de vida. Beleza? Então, são coisas diferentes, tá? Dentro, por exemplo, da construção do hardware de alguma coisa, de algum produto, eu vou ter uma iniciação, um planejamento, uma execução, um monitoramento e controle. Então, são coisas diferentes, beleza? Legal. Abordagem de desenvolvimento. Isso significa que eu vou estar descrevendo, né, nesse plano de gerenciamento, qual é que vai ser a minha abordagem? Se ela é adaptativa, se ela é híbrida, se ela é preditiva, como que esse trabalho vai se dar, qual é a dinâmica de trabalho a partir dessa abordagem. Então, são alguns detalhes ali. Ou seja, pessoal, o plano de gerenciamento do projeto ele é um documento super amplo. Ele é uma descrição de como se dará todo o gerenciamento do projeto. E aqui embaixo eu coloco uma descrição para vocês, uma observação, na verdade, só para a gente poder entender aquilo que vem adiante, né? Quando eu falo planejar o gerenciamento de algo, isso sempre vai ser uma descrição de como aquele algo, como por exemplo, cronograma, escopo, riscos, recursos, etc., vai ser definido, desenvolvido, monitorado, controlado e validado. Tá? É uma descrição de como que eu vou trabalhar aquele algo ao longo do projeto. Beleza? Show, vamos lá. Voltando, no meu passo ali 6, né? Na minha área de conhecimento número 6, eu tenho o processo 6.1, planejar o gerenciamento do cronograma. O que isso significa? Dizer como que eu vou fazer os passos posteriores dentro da minha área número 6. Beleza? Você vai estar descrevendo ali como é que você vai monitorar, controlar, executar, qual vai ser o seu método, etc. Tudo aquilo que eu já comentei antes. Depois disso, você tem que definir as atividades do projeto. Olha como é que os processos são desenhados de forma lógica. Você define as atividades. Depois disso, você sequencia elas, organiza elas no tempo, beleza? Depois, você estima a duração. Depois, você desenvolve o cronograma, finaliza esse seu cronograma, né? Desenha ele por completo, beleza? 7, falando sobre custos, mesma coisa, planejar o gerenciamento dos custos, dizer como que os custos serão geridos no seu projeto. Ah, vai usar o método tal, vai usar o método X, o método Y. Então, é isso que você vai ter que dizer aqui. Estimar os custos. Você vai ter que fazer uma estimativa ampla ali, depois determinar o orçamento. Legal? Olha, mas você tem que perceber que essas coisas se conectam, tá? O custo ele está diretamente associado ao cronograma. O cronograma está diretamente associado aos recursos. Então, não é porque eu estou te apresentando primeiro o cronograma e depois os custos, que na hora de você desenvolver o seu projeto, você vai querer desenvolver o cronograma e depois estimar os custos. Ou que você vai desenvolver o cronograma, estimar os custos e depois estimar os recursos. Não, você vai precisar casar alguns desses processos, tá? Isso daqui, do 4 ao 13, não é uma ordem de acontecimento. Isso é uma organização de capítulos, tá bom? Poderia estar aqui A, B, C, D, E, F, só para não te dizer que é numérico, mas o PMBOK 6 preferiu organizar dessa forma. Beleza? Isso não é, repetindo para que entre na sua cabeça, não é uma ordem de sequência no qual as coisas acontecem. Você precisa casar esses projetos, esses processos. Lembra do que eu falei com você sobre o overlap nos nossos grupos de processo? Ora você vai ter que fazer iniciação, ora planejamento, ao mesmo tempo você vai ter que fazer execução e monitoramento, às vezes ao mesmo tempo com encerramento. Então você está tendo overlap de grupos de processo. Aqui você também vai ter overlap de processos, de áreas do conhecimento diferentes. Beleza? Ao mesmo tempo que você está desenvolvendo o cronograma, você está desenvolvendo o processo de cronograma, você vai estar desenvolvendo o processo de recurso, porque uma coisa complementa a outra, para que então depois você possa produzir o custo, tá? Usa sempre a sua racionalidade e faça o que eu te falei, consulte o Guia PMBOK para que você tenha um entendimento bacana das coisas também, tá? Não vai só pelo que você aprende no curso, porque na prática você vai precisar consultar o livro. Show de bola? Beleza. Oitava área, a área da qualidade. Nós temos o processo 8.1 e apenas ele nesse momento.
tá? Planejar o gerenciamento da qualidade, ou seja, dizer como é que vai se dar o gerenciamento da qualidade ao longo do seu projeto por inteiro. Recursos, você planeja o gerenciamento deles e você estima os recursos das atividades. Por quê, né? Por que isso é importante? Quando você define as suas atividades, pessoal, você vai ter ali, geralmente, o que acontece é, quando você aloca mais recursos na atividade, você encurta ela, você termina ela em menos tempo. Mas quando você aloca mais recursos, você aumenta o custo dessa atividade. Isso aumenta, por consequência, o custo do seu projeto. Então, percebe como é que essas coisas estão interligadas? Como é que você tem que trabalhar isso dentro do seu projeto? Não faça as coisas sequenciadas, porque esse não é o intuito, tá? Gerenciamento de projetos é algo dinâmico, é algo vivo. 10. Comunicações. Planejar o gerenciamento das comunicações, você já sabe o que significa isso. E por fim, aí, a gente tem riscos, aquisições e stakeholders. Dentro de riscos, nós temos uma carga de processo um pouco mais robusta aqui no planejamento, que é planejar o gerenciamento do risco, que você já sabe o que isso significa. Eu faço, então, agora, depois que faço esse planejamento inicial, identifico os meus riscos, realizo análise qualitativa deles, quantitativa deles depois, e, por fim, eu entro ali no meu planejamento de resposta aos riscos. Uma vez que eu já caracterizei, né, tanto em quantidade quanto em alguns critérios qualitativos desse meu risco, eu digo como é que eu vou responder se ele vier a acontecer. Beleza? Ou como é que eu faço para evitar que ele aconteça, por exemplo. Tá? Bastante atenção aqui, e isso vale para todos os outros processos. Não necessariamente você vai rodar a identificação de riscos apenas uma vez. Você vai rodar ela várias vezes, conforme os riscos vão aparecendo. Às vezes não deu para você mapear tudo, cara, no início do seu projeto. Mas com o desenrolar da coisa, você percebe que, putz, aquilo lá pode acontecer. Então, deixa eu trazer para o meu plano de gerenciamento de riscos. Entende? Então, esses processos, eles vão sendo rodados várias vezes ao longo do projeto. Beleza? 12. Aquisições. Planejar o gerenciamento das aquisições. 13. Planejar o engajamento das partes interessadas. Esse é o único que se descreve de uma forma um pouquinho diferente, tá? Agora ele fala sobre planejar o engajamento e não sobre planejar o gerenciamento das partes interessadas. Legal? Lembrando que o processo 13.1 era identificar essas partes interessadas aí. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. É uma aula com bastante conteúdo. Se você não fez aquilo que eu te pedi, de pausar a aula e buscar o processo no Guia PMBOK, eu te recomendo que você faça isso nessa aula e em todas as outras que se referem a essa descrição de processos aqui, porque vai ser importante para a sua prática. Se você não aprender isso agora, na hora do vamos ver, você não vai saber fazer. Escuta o que eu estou te falando. Entra lá e consulta. Uma ferramenta muito importante, uma técnica, na verdade, muito importante, para que você faça isso, não só no PMBOK, mas para qualquer livro, para qualquer artigo, é o Ctrl F. Provavelmente você já conhece, tá? Mas para quem não conhece, então fica a novidade. Quando você aperta Ctrl F no seu computador, quando você está lendo um texto, lendo um livro, um PDF, vai aparecer para você uma pequena barrinha de pesquisa, na qual você pode digitar. Então, o que eu, Bruno, geralmente faço? Eu estou aqui no meu processo 11.2, tá? Eu entro no meu PMBOK sexta edição, aperto Ctrl F e escrevo identificar os riscos. Ou eu escrevo 11.2 espaço identificar os riscos. Aperto Enter. Assim que eu for apertando Enter, ele vai me mostrar onde, ou seja, em quais locais ali do meu livro vão aparecer aquela sequência exata de palavras que eu pesquisei. Isso vai me facilitar muito a consulta no livro. Beleza? Vai me dar velocidade, vai me dar assertividade. Eu não vou precisar ficar procurando página a página onde é que estão as coisas. Utilize o Ctrl F. Tá? Você não precisa criticar o PMBOK dizendo que ele é horrível, que ele é muito grande, que ele é engessado, que ele é lento. Não, na verdade, quem está sendo lento na utilização é a gente. Porque o livro é para ser consultado e você tem que utilizar algumas ferramentas para consultar ele mais rápido. Isso aí cabe a você e não ao guia, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Dúvidas, feedbacks, comentários, interações aqui. Se não se conectou no LinkedIn, é a hora também. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.